Vamos falar de Carille, que tem ainda a questão da multa que o Santos precisa resolver o quanto antes para conseguir registrar o treinador no bid da CBF e que ele possa comandar o Santos no Campeonato Paulista. Vamos falar qual que é essa estratégia para resolver essa pendência com o Vevara em Nagasaki e também sobre Joaquim, Flamengo de olho no defensor santista. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, falou sobre essa possibilidade de negociação. O que será que ele falou? Vamos repercutir aqui neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Peço para você deixar o seu like e se inscrever, porque dessa forma você sempre recebe os conteúdos que a gente posta aqui todos os dias, tá certo? Vamos começar então falando sobre Joaquim e o que o presidente do Santos falou sobre essa possibilidade de negociar o defensor com o Flamengo. Matéria do Globoesporte.com que fala o seguinte: a permanência do zagueiro Joaquim no Santos para o início da temporada 2024 não está garantida. Nas últimas semanas, o zagueiro recebeu consultas do Flamengo, do Sporting de Portugal e também do Olympiacos da Grécia. Nos próximos dias, o agente do jogador deve ter uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira para debater uma possível saída. A princípio, o Santos conta com o jogador para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B ao longo do segundo semestre. No dia 28 de dezembro, o Peixe soltou uma nota comunicando a permanência do zagueiro em seu elenco para a temporada de 2024. Vamos às aspas de Marcelo Teixeira. Acho que o Flamengo já teve sua boa fase, né? Temos quase uma filial de atletas no Flamengo e isso é até positivo, porque conquistaram grandes resultados também com Meninos da Vila. O Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado e trabalhando. Foi uma das aspas de Marcelo Teixeira, ele que foi até a CBF, né, na última terça-feira e em contato com o pessoal do GE falou sobre isso. E a matéria continua falando o seguinte: o cenário, no entanto, pode mudar nos próximos dias, isso porque o interesse do Flamengo agradou o jogador, que vê o rubro-negro a possibilidade de uma vitrine que poderia levá-lo à seleção brasileira a médio e longo prazo. O time carioca tem interesse em Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Em paralelo a isso, monitora o mercado em busca de outros nomes para a posição. Questionado sobre a investida flamenguista, o presidente Marcelo Teixeira reforçou o posicionamento do Santos em não querer negociar o titular da defesa neste início de temporada. Abre aspas para Marcelo Teixeira. O Joaquim faz parte dos planos do Santos, está ambientado, está trabalhando na pré-temporada e pretendemos manter o Joaquim tanto para o Campeonato Paulista como para o Campeonato Brasileiro, fecha aspas para o presidente do Santos. E aí, a matéria também traz o interesse, né, de outras equipes. Outras duas possibilidades para Joaquim é o Sporting de Portugal e o Olympiacos da Grécia. Ambos os clubes procuraram os representantes de Joaquim nos últimos dias e apresentaram um projeto de longo prazo no futebol europeu. O plano de carreira do defensor é de se transferir para o velho continente ainda neste ano, mas com o Flamengo no caminho, a rota pode ser alterada. O jogador ainda não avisou seus representantes sobre o que pretende fazer nesta temporada e ainda nesta semana deve tomar uma decisão. Bom, essa é a matéria do GE, traz algumas aspas, né, do Marcelo Teixeira, confirmando o desejo do Santos em contar com o jogador. A informação que eu tenho também vai, né, de encontro que o Marcelo Teixeira disse, porque às vezes, né, o dirigente fala uma coisa, mas a realidade é outra, mas vai de encontro. A informação é de que o Santos quer sim contar com o Joaquim, pelo menos nesse primeiro semestre. Pelo menos nesse primeiro semestre. E aí é uma estratégia do Santos em termos de conseguir um valor maior no meio do ano, caso ele seja vendido. A gente sempre fala aqui no canal que a janela de transferência da Europa do meio do ano é a mais forte em termos financeiros, porque é o começo de uma nova temporada para eles. Essa, né, que de janeiro é uma janela mais pontual, então, se algum jogador do Real Madrid, por exemplo, se machucou, Real Madrid vai e contrata pontualmente, né? Geralmente eles não fazem grandes contratações, algumas exceções, obviamente. Então o Santos entende que pode faturar uma graninha no meio do ano com o Joaquim, lembrando que o Santos pagou 16 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador quando ele estava no Cuiabá. E também aquilo que eu falei, né? O Santos também quer ir testando outras possibilidades
para dupla de zaga, caso o Carille utilize dupla de zaga, né, e não um trio de zaga. Então, ele pode começar com Gil e Joaquim, aos poucos vai testando, não sei, um Luiz Felipe, um Jair, né? Outras possibilidades, um Alex, Messias, não sei. Então, a ideia do Santos é que a zaga inicialmente seja Joaquim e também Gil, tá certo? Então é isso, tá registrado a informação do GE e também essas aspas do presidente Marcelo Teixeira. Outra questão que o Santos precisa resolver é sobre Carille, né? Tem aí a multa, mais de 7 milhões que o Santos precisa resolver, ou os representantes do Carille, o quanto antes, para que o treinador seja registrado na CBF, porque senão o clube japonês não manda a papelada completa, né? Aí fica meio complicado de registrar. Meio não, né? Impossível de registrar o Carille, tá certo? E aí tem a matéria do GE que fala de uma estratégia que o Santos pode adotar para resolver essa pendência. Então a matéria fala o seguinte: o Santos corre para tentar resolver o impasse com o Vevara em Nagasaki do Japão e liberar a documentação do técnico Carille antes da estreia do Paulistão, que é contra o Botafogo, dia 20 de janeiro. Nos bastidores, o Peixe estuda oferecer alguns jogadores para bater o valor da multa rescisória de 7,3 milhões de reais. Internamente, a diretoria está preocupada com a situação, afinal os japoneses se sentiram traídos por Carille e deixaram claro que não abrem mão do pagamento integral da multa. O Santos afirma que ao fechar o acordo com o treinador e seu empresário, não foi avisado da existência do entrave contratual. Em meio a este cenário, o presidente Marcelo Teixeira enviou um representante ao Japão para negociar em nome do Santos. Embora não admita publicamente, o clube já aceita pagar parte do valor da multa e tenta envolver alguns de seus jogadores encostados no CT Pelé para bater a quantia milionária. A ideia é resolver o impasse até o próximo sábado. E aí, aspas do Marcelo Teixeira, que falou o seguinte: demos o limite de definirmos até sábado que esse assunto seja resolvido de uma forma amigável, que tenha uma solução com uma boa relação entre as partes, mas o técnico Carille é profissional do Santos. Fecha aspas para Marcelo Teixeira. Isso ele está deixando bem claro, né? Que não tem como o Carille não ser mais o treinador do Santos. Isso ele vem repetindo que é sim treinador do Santos Futebol Clube, né? Estão buscando uma solução para que ele possa ser registrado na CBF o mais breve possível. E aí ele continua, abre aspas: estamos dando apenas esse tempo, esse período, mas pretendemos registrar o mais rápido possível o seu contrato de trabalho e que ele naturalmente sairá no BID. Nós só queríamos manter, e como estamos tendo essa relação aberta com o clube japonês, para que a gente consiga chegar a um resultado bom entre os clubes, fecha aspas para o Marcelo Teixeira. Os nomes dos atletas que serão oferecidos aos japoneses são mantidos em sigilo e o Peixe sabe que eventualmente sofrerá resistência dos jogadores e de seus empresários. Porque é a segunda divisão do Japão, né? E pode ser que algum jogador fale: não quero jogar na segunda divisão do Japão, prefiro ficar aqui no Brasil, que eu posso ter mais visibilidade, do que ir para a segunda divisão do Japão, né? Então, assim, também vai ter que convencer os jogadores a aceitarem isso. Até o momento, aqueles que não estão nos planos do Santos e que poderiam ser envolvidos na negociação são Ivonei, Lucas Lima, Mendonça, Diógenes, Mazotti, Balieiro, Ed Carlos, Cadu e Pedrinho. Eu acredito que dessa lista aí, né, Lucas Lima, Mendonça, a gente descarta por conta do alto salário e também porque duvido que eles aceitariam jogar a segunda divisão do Japão. Já não querem jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Imagina a segunda divisão japonesa, que é mais escondida, né? Não tem tanta tradição assim de você ouvir falar, enfim. Vamos ver como que o Santos vai resolver essa situação, né? E aí a matéria continua. Afinal, o Vevara em Nagasaki disputa a segunda divisão do futebol japonês e oferece menos visibilidade do que diversas outras equipes espalhadas pelo mundo, né? Exatamente como eu falei. Para ter Carille em campo na estreia do Paulistão, o Santos precisa ter a documentação em mãos até a véspera do jogo, ou seja, dia 19. Caso isso não aconteça, Marcelo Fernandes, técnico da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro, seria o responsável por dirigir o time no estádio Santa Cruz. É isso. Então, espero que o Santos resolva isso o quanto antes. Para mim, é meio óbvio, né? A resolução mais simples seria o pagamento da multa.
Só que tem a questão financeira. O Santos tem esses 7 milhões para pagar? O empresário do Carille, o Paulo Pitombeira, vai bancar essa multa? O Carille vai bancar essa multa? Não sei como que isso vai ser resolvido. Mas vai ter que entrar no consenso. Vai ter que entrar no consenso e repetindo aqui o que o Marcelo Teixeira disse, né? Carille é treinador do Santos. Essa possibilidade não tem como ser mudada, tá? Pelo menos de acordo com o presidente Marcelo Teixeira. É isso, me fale o que você achou desses dois assuntos que a gente falou, Joaquim e também Carille, aqui nos comentários. Sempre gosto de ler a opinião de vocês. E mais uma vez falando para você se inscrever no canal. Já se inscreve aqui para você sempre receber vídeos como esse e também lives, tá? Todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, temos lives às 5 horas da tarde, geralmente sábado, domingo, dependendo se tiver muito assunto, a gente também abre uma livezinha para falar sobre o Peixão, tá certo? Grande abraço para vocês e fui!